Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para a segunda parte da aula sobre os Estados Unidos no século XIX. Bom, na primeira parte nós havíamos comentado sobre a Segunda Guerra da Independência, né, a guerra que os Estados Unidos disputaram com a Inglaterra, né, alguns territórios que envolveu até mesmo questões ali do Canadá, tudo mais, e os Estados Unidos foram vencedores, e ali nesse contexto de guerra, que durou de 1812 até 1815, eles conseguiram consolidar a sua independência, conseguiram, acima de tudo, forjar ali um espírito nacionalista. Comentei até com vocês na aula passada, né, que, por exemplo, o hino nacional americano foi composto ali em 1814. Ok. Nesse contexto nós vimos também, né, que os Estados Unidos iniciam uma marcha para o oeste. Né? Então, lembrando que as 13 colônias, né, originais ali, que foram colonizadas pelos britânicos, né, eles vão se expandindo, né, com as suas diferenças locais, com as suas diferenças regionais, né, eles se expandem, conseguem a independência em 1776, e após a consolidação dessa independência, né, 1812 e 1815, inicia-se então o que nós chamamos de a Marcha para o Oeste. Né? Então os Estados Unidos, né, por uma série de fatores, por uma série de objetivos, iniciam um processo de ocupação das terras, né, com a intenção de chegar do outro lado, no Pacífico, né, na famosa costa oeste dos Estados Unidos. Esse processo ele acontece através de conflitos, né, guerras, como a guerra contra o México, né, através de compras de territórios, né, eles compram territórios, por exemplo, da França, da própria Espanha, né, ali a Flórida, né, tem territórios que são cedidos pelos próprios britânicos, né, um pouquinho mais ali na região noroeste, né, a região do Oregon, e nesse processo todo, uma coisa que é bem importante entender é que essas terras elas não estavam desocupadas, não eram terras de ninguém, não eram terras desérticas. Né? Nós temos inúmeras populações indígenas que estavam ali fixadas, né, há séculos, ou mais tempo ainda, né, e essas populações indígenas, ora vão ser expulsas da terra, muitas vezes entram em conflito, claro, estão tomando as suas terras, onde seus ancestrais viveram, né, e eles entram em guerra contra esses colonos, né, e o governo dos Estados Unidos trata, né, de criar incentivos para que a população, né, o excedente populacional que está ali na costa leste, vá em direção ao oeste. Né, há um incentivo muito grande também à imigração, então muitos povos europeus nesse período vêm para a América com aquele sonho de liberdade, aquele sonho de conquistar o novo mundo, né, de conquistar a famosa Promised Land, né, a Terra Prometida. Né, então há todo um incentivo por parte do governo dos Estados Unidos, né, para que essa população venha e ocupe terras a oeste. Né? Então eles até criam leis, né, que aqueles que chegassem lá nas terras e ocupassem, ou seja, morassem lá, né, criassem ali uma fazenda, produzissem alguma coisa, né, seriam os donos da terra. Né? Num certo sentido, a gente percebe que houve uma espécie, né, de uma reforma agrária nos Estados Unidos, né, onde pessoas mais pobres, com poucas posses, tiveram a oportunidade de adquirir terras subsidiadas pelo governo, extremamente baratas. Lógico que isso tinha um preço, né, tinha o preço que era arriscado, eram territórios, como eu falei para vocês, eram territórios indígenas, em sua grande parte, né? E aí se cria toda aquela mitologia em torno, né, da conquista do Velho Oeste, né? A conquista das terras, né, que outrora era dos indígenas, e os indígenas passam a ser retratados como os grandes vilões da história, né? Tanto que na época, né, tinham políticos, né, que usavam muito a expressão, né, índio bom é índio morto. Né? Porque na visão deles, aqueles indígenas, eles estavam atrapalhando o avanço do progresso, né, que eles queriam levar. Né? Então nós temos aí esse episódio que é extremamente triste, né, cruel com essas populações indígenas. Vez ou outra nós temos algumas iniciativas governamentais dos Estados Unidos no sentido de relocar esses povos indígenas. Né? Tem um episódio no início do século XIX, né, chamado Trilha das Lágrimas, onde eles deslocam milhares de indígenas de uma região para outra. Né? Então, sob esse manto, né, sob essa fachada, né, de que, olha, não estamos eliminando eles, né, nós estamos colocando eles para viver em outro lugar, mas estavam tirando populações que passaram a vida inteira num determinado local, né, praticamente fazem parte ali de toda aquela paisagem e se veem obrigados a marcharem para outra região, né, por isso ficou conhecido como a Trilha das Lágrimas, porque muitos indígenas morreram. E essa travessia era feita a pé, né? Então quilômetros e mais quilômetros que eles foram colocando esses povos indígenas, né, em reservas, né? E nesse processo, né, dessa transmigração aí, nós temos episódios de doença, de morte, né? E de fato uma viagem, né, que foi forçada, né, que não foi espontânea, enfim, né? Isso para a gente não falar, né, das terras que pertenciam aos mexicanos, as terras que pertenciam ao território espanhol e que foram sendo conquistadas, né, pelos Estados Unidos, como eu falei, ou por compra ou por guerra, né? E como espólio de guerra. Né? Então esse território que hoje corresponde ao território dos Estados Unidos, né, ele foi conquistado e foi estabelecido a partir
de muitos interesses, né, interesses que se estabeleceram ali, né. Diante dessa situação, né, para que tudo isso acontecesse, né, tinha que haver uma justificativa, né. O que estava por trás disso tudo, a ideologia por trás disso, é o chamado Destino Manifesto, né. O destino que aquela população branca de origem britânica, protestante, né, eles entendiam que eles eram escolhidos por Deus, né, para habitarem, para dominarem aquela terra, né, e isso a qualquer custo, né. Então o Destino Manifesto foi a ideologia por trás de todo esse avanço, de toda essa destruição de povos e nações indígenas, entre os demais, né. Permeado a isso, uma visão política dessa ideologia, a doutrina Monroe, né, a América para os americanos, e tantas outras iniciativas, né, que ocorreram a partir desse processo de marcha para o oeste. Pois bem, vamos voltar a uma outra questão que a gente trata desde quando a gente fala das 13 colônias como colônias da Inglaterra ainda, né, porque ali se estabeleceram, né, dois focos populacionais bastante distintos, os que se estabeleceram no norte, né, e os que se estabeleceram no sul. Então o norte dos Estados Unidos, né, aos poucos, passou por um processo de industrialização, né. Nós vimos lá que ainda como colônias ali se desenvolveram manufaturas, né, pequenas propriedades agrícolas que praticavam a policultura, né, vários produtos eram produzidos ali, muitos para sustento próprio, né. Então ali em pouco tempo se transformou, né, em sociedades industriais, né, ainda com uma certa limitação para a época, né, estamos falando ainda da primeira para a segunda metade do século XIX. Esses estados que adquiriram essas características, eles aos poucos foram abolindo a escravidão, né, e implementando o trabalho livre e assalariado. Tá? Tinham características e interesses políticos bastante protecionistas, né, protegendo aquilo que eles fabricavam ali, aquilo que era industrializado ali, e tinham a intenção de que fosse consumido, né, em todo o mercado interno e, se possível, a exportação também. Então tinha característica muito protecionista, né, aqueles estados ali. Né, e finalmente, né, politicamente, o partido político que se estabeleceu ali, levando essa bandeira, levando esses ideais, é o Partido Republicano, com características bem diferentes do que é o atual Partido Republicano, né, mas naquele contexto ali do século XIX era um partido que defendia os interesses da região norte, os interesses da indústria, os interesses da abolição da escravatura, os interesses de uma manutenção de uma mão de obra assalariada e livre, e também um protecionismo econômico muito intenso. Em contrapartida, né, nós temos as características dos estados do sul dos Estados Unidos. Né? Então esses estados do sul eles já tinham um modelo econômico, social e político diferenciado, que praticamente era o oposto do norte. Né? Então ali prevaleceu o sistema, né, que nós conhecemos como plantation, né, baseada na monocultura, né, produção de um único produto que visava exportação, utilização de grandes propriedades de terra, os latifúndios, e tudo isso centrado na utilização em larga escala de mão de obra escrava. Tá? E por sua vez, né, pela própria característica, né, de tudo isso que eu estou mencionando a respeito do Sul, eles defendiam o livre cambismo. Eles queriam, como eles exportavam muito do que eles produziam ali, em especial era o algodão, né, tinha outros produtos também, mas o algodão ganhou destaque porque era o grande produto a ser vendido para a Europa, especialmente para a Inglaterra, para abastecer a indústria têxtil inglesa, né, mas então eles exportavam muito e eles queriam poder comprar, né, de quem eles quisessem, né, quem oferecesse produtos mais em conta, mais viáveis, mais baratos. Por isso eles defendiam o livre cambismo, diferente do norte que defendia o protecionismo. Então vejam que há várias situações e várias características que colocam sul e norte dos Estados Unidos em posições contrárias. À medida que há o avanço dos Estados Unidos, né, do território dos Estados Unidos para o oeste, e novos estados vão sendo acrescentados, vão sendo criados ali na medida que há o avanço para o oeste, fica aquela questão: qual vai ser o modelo, né, adotado nesses novos estados? O modelo político, social e econômico do sul ou o modelo político, social e econômico do norte? Né? Então aí está a raiz, né, das diferenças e também o que vai levar à famosa Guerra Civil Americana ou a Guerra da Secessão, né? Esse impasse. Né? Então alguns estados defendiam, né, os estados do sul defendiam seu modelo, os do norte defendiam o deles. Né? Isso vai se agravando com o passar do tempo, e nas eleições de 1860 isso fica muito evidente através dos candidatos que se colocam. Né? E o candidato que representa, né, o Partido Republicano, como eu falei para vocês, que representava os interesses do norte, né, ele sai como vencedor. Esse candidato, esse presidente, se chama Abraham Lincoln. Né? E por conta da sua vitória nas urnas, vale a pena destacar que a população do norte era muito superior à população do sul, né, o que leva também, né, à vitória do Lincoln nesse processo eleitoral. Isso faz com que os estados do sul se proclamem separados da União. Né? Então eles formam aquilo que nós conhecemos como os estados confederados, tá certo?
Então, diante dessa situação, né, dessa deflagração, de separação, de cisão, né, a região norte, né, o Lincoln, né, como presidente de toda a União, ele não aceita essa separação, e aí nós temos os combates, nós temos o conflito, né, talvez o conflito que mais gerou mortos, né, o conflito mais violento, mais significativo de todo o século XIX, possivelmente não apenas aqui para a América, né, mas para todo o contexto, né, do mundo ocidental naquele período. Tá? 11 estados da região sul se proclamaram separados da União, né, e esses estados confederados, eles tinham uma vasta experiência militar, né, tinham oficiais muito bem preparados, né, mas o fato de que o sul tinha mais indústrias, tinha mais indústria bélica, né? Tinha indústria de armamento no norte, desculpa. No norte tinha indústria de armamento, indústria bélica. Né? A população, a maior parte da população estava no norte, como eu falei para vocês. Né? E outra questão muito importante é que assim, o sul tinha muitos escravos. Tinha estados que tinha mais escravo, né, do que população livre. Né? Mas é claro que esses escravos eles não iriam lutar pelos interesses do sul, que eram favoráveis à manutenção da escravidão. Né? Então, nós temos, por exemplo, na região norte, né, vários destacamentos formados por ex-escravos, escravos, né, que eles conseguiam angariar, né, esses aliados para eles, né, porque defendiam também o fim da escravidão, a abolição total da escravatura, né, como uma maneira de retaliação. Em 1863, bem no meio da guerra vai de 1861 até 1865, o Lincoln decreta a abolição da escravatura nos estados do sul, nos estados confederados. Isso vai agravar ainda mais, né, a situação, né, vai fazer com que os estados do sul sejam extremamente intimidados. É a partir daí que esse conflito ele toma mais essa nuance de uma diferença entre a favor da escravidão e os que eram contra a escravidão. Né? Quando a gente lança os motivos da Guerra da Secessão, muita gente erroneamente coloca que apenas era a questão da escravidão. A gente viu que não. Né? Tinham as questões políticas, as questões sociais que estavam, econômicas principalmente, né? Que estavam evidenciadas ali nas raízes desse conflito. Mas com o passar da guerra, com o passar do conflito, né, vai se tornando cada vez mais forte essa questão da abolição, e que ao final do conflito, em 1865, né, abril de 1865, né, nós vamos ter o final da guerra com uma vitória do norte, dos estados do norte, que vão impregnar as suas características a todo o território. Né? Então o sul vai ter que se submeter, vai ter que se conformar, né, com as imposições feitas pela União. Né? Isso não vai acontecer de uma forma gratuita, né? Vai haver resistência, não à toa. Poucos dias depois do final da guerra, ainda no mês de abril, né, o presidente vai ser assassinado. Né, Abraham Lincoln vai ser assassinado por um sulista que não se conformava com as imposições colocadas, né, do presidente aos Estados Confederados, em especial a questão do fim da escravidão. Né, o Lincoln havia já aprovado, tramitado, né, a lei que garantiria o fim da escravidão em todo o território. Essa lei só vai ser promulgada no final do ano, né, só vai ser validada no final do ano, mas foi ele o mentor intelectual, digamos assim, né, da famosa 13ª emenda, né, que põe fim à escravidão em 1865, põe fim à escravidão nos Estados Unidos. Uma lei que, assim, de uma forma muito parecida com outras que nós vimos, né, ela não dá garantias a esses ex-escravizados. Né? Ela não traz um amparo social, um amparo econômico, um amparo legal para esses ex-escravizados. A ponto que no sul dos Estados Unidos vão surgir uma série de leis, né, que vão agravar ainda mais a segregação. Elas vão legitimar a segregação racial, especialmente nos estados do sul, né, algo que fica muito evidente, né, as famosas leis Jim Crow, né, como foram chamadas, elas acentuam essa segregação a um ponto de uma crueldade muito grande. Né, e isso se evidencia através ali do surgimento da Ku Klux Klan, né, uma organização, né, que exalta a figura do homem branco, britânico, protestante, em detrimento aos demais. Né? Aos demais a gente pode incluir aí não apenas, né, os negros, ex-escravizados, mas também judeus, ciganos, católicos, latinos. Né? Então essa superioridade da raça branca nos Estados Unidos, representada através de organizações como a Ku Klux Klan, né, ela vai se tornar muito evidente, né, ao longo aí do século XIX, início do século XX, e isso vai explodir, digamos assim, ali pela década de 50 e 60, né, principalmente com o advento dos meios de comunicação, onde se evidenciam certas práticas, né, tais como essas que a gente está vendo aí nos slides, cenas e situações de segregação, né, espaços reservados para brancos, espaços para negros, né, aonde um branco sentava, o negro não podia sentar, aonde o branco bebia água, o negro não podia beber água. Havia escolas para brancos e escolas para negros. Obviamente, né, a gente percebe também a qualidade, né, que era destinado, né, a tudo aquilo que era dos brancos, em detrimento daquilo que era para os negros. Né? E diante desse quadro, né, de desigualdade,
de caos social, podemos dizer assim, né, surgem vozes, né, na década de 60, que vão reagir a toda essa situação. Né? Então nós temos vozes extremamente radicais, né, como Malcolm X, né, que adota, né, o islamismo e através de certas práticas, né, muitas delas utilizando a violência, né, tenta pôr fim a essa segregação. Né? Da mesma forma, nós temos ali um movimento dos Panteras Negras, né, que reagem, né, muitas vezes de forma bastante violenta, né, através de conflitos, através de atos que beiram a terrorismo, né, e muito influenciados, né, os Panteras Negras foram muito influenciados pelas teorias marxistas, né, pelo marxismo. Já em contrapartida, né, nós temos ali o movimento do Martin Luther King, né, pastor batista, né, que inicia toda uma jornada, né, criticando, né, essa situação, esse contexto, né, de exploração e de desigualdade racial, né, inspirado, né, no Gandhi, né, da Índia, que fez todo um movimento de desobediência civil, né, e lá o Gandhi conseguiu lá, através de ações pacíficas, né, a chegar à independência da Índia. E da mesma forma, Martin Luther King adotou, né, esse método da desobediência civil, né, através do pacifismo, né, reagir a toda a situação, né, de racismo evidente que ocorria, especialmente no sul dos Estados Unidos. Infelizmente, em 1968, Martin Luther King foi assassinado por um radical, né, contrário, obviamente, às suas ideias, né, mas ele foi morto, mas as ideias dele prevaleceram, né, e nós temos aí uma série de campanhas, né, que põem fim, ou tentaram, pelo menos as leis puseram fim, né, as leis de segregação, né. No entanto, culturalmente, isso não se concretizou. Nós temos situações, como nós tivemos no ano passado, né, de evidente luta contra resquícios desse racismo que é tão evidente ainda em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Tá? Então, são consequências, né, além de toda essa questão aí racial, né, que se evidencia após ali a Guerra da Secessão. Nós temos os Estados Unidos economicamente dando uma guinada, né, evoluindo, crescendo economicamente, e vai chegar no século XX como uma potência, né, industrial, como um país emergente nesse contexto, né, que ainda sofre algumas dificuldades, mas que após a Primeira Guerra Mundial vai vir a se tornar a grande potência mundial, tá certo? Mas isso vai ser assunto para as outras aulas, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente conversa mais na sequência. Um abraço, tchau, tchau.